Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Contabilidade e Negócios. Eu sou o Marterson e eu vou ensinar você nesta aula algumas diferenças entre os regimes tributários Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Se inscreve no canal e vamos ao que interessa. Em primeiro lugar, você já ouviu falar sobre lucro real, sobre lucro presumido, Simples Nacional? Ok, mas o que são essas coisas? Se você está chegando agora na contabilidade, na tributação, pode ser que você ainda nem ouviu falar sobre um regime tributário. Você apenas ouviu falar sobre os nomes deles, mas ainda não ouviu falar sobre o que é. Pois bem, olhe para esse slide. Regime tributário é a maneira que uma empresa é tributada no Brasil. É a metodologia que ela vai usar para apurar os tributos federais, estaduais e municipais. Eu coloquei entre aspas, empresa tal é tributada pelo lucro presumido ou lucro real ou simples nacional. Pois bem, toda empresa paga tributos no Brasil. E o que é um regime tributário? O regime tributário é a metodologia que a empresa vai utilizar para pagar os seus tributos. As empresas não pagam os tributos, não calculam os tributos todas da mesma forma. Só um exemplo para você. Lucro real, lucro presumido. Qual a diferença básica? Uma empresa do lucro real, ela paga imposto de renda sobre o verdadeiro lucro de acordo com a legislação. Uma empresa do lucro presumido, ela paga imposto de renda de acordo com uma presunção do lucro. Pode ser que o verdadeiro lucro dela seja 100 mil, mas ela vai pagar sobre 80 mil ou 120 mil. Tudo bem? Então, regimes tributários são metodologias que as empresas vão utilizar para pagar os seus tributos. Uma empresa só pode escolher um regime tributário por ano, mas em alguns casos pode ser que elas nem tenham a opção de escolher, tá? Então vamos lá. Não dá para uma empresa ser tributada pelo lucro real e presumido no mesmo ano, nem pelo Simples Nacional e pelo lucro real no mesmo ano. Só pode ter um regime tributário por ano. Em alguns casos, tá? Em alguns casos, as empresas não têm opção de escolha. Elas são obrigadas a irem para determinado regime tributário, tá bom? Então, depois dessa introdução, nós iremos agora nos aprofundar cada vez mais nesses assuntos. Então, quais são os tributos que uma empresa paga? Olha só, imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Como você está vendo aqui, o PJ, CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. O regime tributário ele vai definir como as empresas pagarão cada um desses tributos. Agora nós iremos falar sobre o Simples Nacional. Mas antes de dar prosseguimento à nossa aula, eu queria apresentar para você a minha plataforma de cursos online por apenas R$ 24,99 por mês, tá? Olha aqui os cursos que eu já postei. Você faz a sua matrícula por R$ 24,99 por mês, sem contrato, sem fidelidade, sem encheção de saco, sem burocracia. Com apenas 2 cliques você faz a sua matrícula e você vai ter acesso a um curso de planejamento tributário, a um curso de direito tributário, tudo bem? Análise de balanço patrimonial e DRE, contabilidade tributária, contabilidade de A a Z para leigos. Peguei todas as minhas melhores aulas do YouTube e coloquei aqui, tá certo? Curso de compliance e também outros cursos que em breve eu postarei. Estou preparando um curso atualizado de PIS e COFINS, um curso atualizado de contabilidade gerencial, que vou colocar aqui, e também contabilidade avançada, fora os outros mais de 20 cursos que eu vou jogar aqui ao longo desse ano, por apenas R$ 24,99 por mês, sem contrato, sem fidelidade. Você ainda tem 7 dias para pedir reembolso. Tudo bem? No próximo mês você receberá a notificação se quer continuar ou não. Tudo bem? Se você não quiser continuar, você simplesmente não continua. Só esse curso de planejamento tributário eu vendo na Udemy por mais de R$ 200,
tá certo? Eu peguei só esses estudos de casos aqui, ó, nesse curso de planejamento tributário, esses estudos de caso, tá? Não é querendo me gabar. Eu simplesmente poderia vender só esses estudos de caso por mais de R$ 200, tá certo? Eu ensino coisas que você não vai aprender na sua faculdade de ciências contábeis, porque eu não aprendi. E olha que eu me formei numa das melhores instituições aqui da minha cidade, que eu não vou citar o nome, tá? Eu sei o que os alunos de contabilidade, direito, administração, eu sei o que vocês querem aprender, mas que vocês não aprenderam na faculdade, por isso que eu estou criando esta plataforma e os alunos já estão chegando. O link está na descrição. Vamos ao que interessa. Regime tributário simples nacional. Então vamos aqui, ó. Não se confunda com esse nome, tá? Simples. Algumas pessoas escutam esse nome e elas pensam o seguinte: ah, é porque é fácil de entender. Não. Não tem a ver com isso aí, tá? Olha aqui, ó. Quais são os tributos que uma empresa paga? São vários desses tributos. Obviamente, nem todas as empresas pagam todos, tá? Existem empresas que vão pagar só o ICMS, outras vão pagar só o ISS, ou outras só o IPI, tá? Esses 4 aqui, todas pagam. Mas esses 3 aqui, que são estaduais municipais, tá? E um federal também, nem todas pagam, tudo bem? Ok. O regime tributário é chamado de simples por uma razão muito simples, tá? Olha aqui, ó. Os tributos no Simples Nacional, eles são pagos de um modo unificados e são calculados sobre a receita do mês. Aqui está o motivo pelo qual o regime tributário é chamado de simples. Todos os tributos são pagos numa mesma guia chamada DAS, Documento de Arrecadação do Simples, e, de acordo com o faturamento da empresa mensal e o faturamento dos últimos 12 meses, encontra-se uma alíquota, tá, chamada alíquota efetiva, e essa alíquota efetiva ela vai ser aplicada sobre aquele faturamento mensal e todos esses tributos aqui serão pagos em uma única guia. Então, emite lá os dados, o faturamento do mês atual, o faturamento dos últimos 12 meses e todos esses tributos, como eu acabei de falar, pode ser que a empresa pague todos mesmo, ou pode ser que pague esses 4, mais, desculpe, mais um desses 3, tá? Então, tudo é pago de maneira unificada. É por isso que o regime tributário é chamado de Simples Nacional. Tá bom? Agora imagina, uma empresa do lucro real. Como é que uma empresa do lucro real paga esses tributos aqui? Para o imposto de renda, ela emite um documento. Para a CSLL, é outro cálculo e outro documento. Para o PIS também, para o COFINS também, para o ICMS também, para o ISS e IPI também. Ou seja, a diferença do Simples Nacional para os outros regimes tributários é que todos os tributos são pagos de acordo com o faturamento num único documento, e que facilita muito a vida do empreendedor. E é por isso que normalmente, tá? Normalmente, as empresas do Simples Nacional são menores. Elas não têm tanta estrutura contábil, financeira e tributária para ter todo aquele aparato, tá bom? Gerencial, tudo bem? Porque isso eleva muito o custo e o governo facilitou a arrecadação de tributos para essas empresas, tá certo? Agora, é óbvio que eu tenho muito mais coisas a falar sobre esses regimes tributários, tudo bem? Então, todos os tributos são pagos num único documento. Qual é a consequência disso? Isso facilita, tá bom? Isso facilita a vida da empresa, tudo bem? Todos os meses vai acontecer essa apuração. Então, no Simples Nacional, nós temos 5 anexos. O anexo 1 é o anexo de comércio, o anexo 2, indústria, e o anexo 3, 4 e 5 é o anexo do serviço, tudo bem? O 3 e o 5 especificamente, eles oferecem uma coisa chamada a oportunidade do fator R. Ou seja, se uma empresa estiver no anexo 5, dependendo da atividade, e naquele mês a folha de pagamento dos últimos 12 meses for igual ou superior ao faturamento bruto dos últimos 12 meses, então ela sai do 5, vai para o 3 e paga tributos menores. Tudo bem? Isso só é possível no Simples Nacional. Agora, obviamente,
existem muito mais coisas sobre o Simples Nacional que nós iremos aprender nas próximas aulas. Neste caso aqui, dentro da plataforma, tá certo? Inclusive, se você clicar aqui, tá certo? No curso de planejamento tributário, módulo do Simples Nacional, você vai ver aqui a quantidade de aulas, tá certo? A quantidade de aulas onde eu explico sobre o Simples Nacional, estudos de caso sobre o Simples Nacional, e tem muito mais coisas para a gente entender. Agora preste bem atenção. Perigo, 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 perigo. Como todos os tributos são pagos sobre o faturamento do mês, significa que, mesmo que uma empresa apresente o prejuízo, olha aqui, ó, ela pagará tributos. Por quê? Porque, de alguma maneira, os tributos no Simples Nacional, eles também são pagos de uma maneira presumida. Faturou, pagou. Lá na última linha da DRE, se tiver prejuízo, a empresa continua pagando tributos no Simples Nacional. No lucro real, a empresa, se ela tiver prejuízo, ela não paga imposto de renda. Tudo bem? É por isso que eu disse aqui, ó, temos que escolher um regime tributário, né, com muita certeza. Sem escolher só porque é mais fácil, só porque é mais simples, porque isso é muito perigoso. Aí você imagina, quantas empresas estão no Simples Nacional só por causa disso aqui, ó. Ó, eu acabei de falar que os tributos são pagos de maneira unificada. É muito fácil pagar tributos no Simples Nacional, é muito fácil apurar os tributos, tá? Você não precisa fazer um monte de apurações, não precisa ter um monte de controles. Resultado, muitas empresas são colocadas no Simples Nacional só por causa dessa facilidade. O resultado é que muitas empresas acabam jogando dinheiro no lixo, tá bom? Escute o que eu vou dizer. Regime tributário, a gente só escolhe após um planejamento tributário ser feito. Vamos agora falar sobre o lucro presumido, tá? O lucro presumido, os tributos são pagos de um modo diferente do Simples Nacional, tá? Então, no Simples Nacional, todos os tributos são pagos sobre a receita do mês. No presumido, ele não é bem assim, tá bom? Olha aqui, ó. No lucro presumido, o ISS, o ICMS, o PIS e a COFINS, eles são pagos todos os meses normalmente. A diferença aqui começa no imposto de renda e contribuição social, que eles são pagos trimestralmente, tá bom? Não se paga imposto de renda e contribuição social no lucro presumido por mês. Tem que ser por trimestre. Show de bola? Agora, tem mais diferenças, tudo bem? Tem mais diferenças. Olha aqui, ó. ISS mensal, ICMS mensal, PIS e COFINS mensal, IPI mensal, imposto de renda e contribuição social trimestral. Vou repetir. Da mesma forma que eu falei no Simples Nacional, eu falo aqui. Normalmente as empresas pagam imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Esses quatro aqui praticamente ninguém escapa. Mas quando o assunto é IPI, ICMS e ISS, a empresa vai pagar esse tributo de acordo com a atividade dela. Tudo bem? Mas qual o motivo do regime tributário ser presumido? Olha aqui, ó. De acordo com a atividade da empresa, de acordo com a atividade, comércio, serviço, indústria, transporte, combustível, a Receita Federal ela vai presumir o lucro no trimestre. Olha aqui um exemplo, ó. Uma empresa que atua no comércio terá uma presunção de lucro no trimestre de 8% sobre o faturamento. Então, se uma empresa faturou R$ 1 milhão no trimestre, de acordo com a atividade, vamos imaginar que seja comércio, 8% desse faturamento trimestral vai ser considerado lucro, ou seja, um lucro de R$ 80 mil. Agora preste atenção no texto vermelho. Existem duas presunções. Uma presunção de lucro para calcular o imposto de renda e outra presunção de lucro para calcular a contribuição social. Tá aqui um cálculo, tá? Primeiro, o ramo da atividade, comércio. Então vamos aqui imaginar que essa empresa teve um faturamento no trimestre de 1 milhão. A alíquota de presunção para imposto de renda é 8%. Peço perdão, 8%. Que vai dar um lucro de R$ 80 mil. A alíquota para a presunção de lucro para fim de CSLL é 12%, que vai dar um lucro de R$ 120 mil. Nós estamos aqui focando no imposto de renda por enquanto. Então, lucro presumido para IRPJ,
Lucro presumido para IRPJ, 80 mil. Então, nós iremos calcular o imposto de renda sobre 80 mil reais. Tá certo? Deixa eu ver aqui se eu fiz o cálculo. Não fiz o cálculo, mas vou fazer aqui na hora. Tá certo? Vamos aqui fazer o cálculo na hora. Então, vamos aqui imaginar o seguinte. O lucro, tá? O lucro foi de 80 mil reais. Ok? Então, a gente vai aplicar aqui o primeiro imposto de renda de 15%, tá bom? Então, nós iremos aqui aplicar 15% de imposto de renda, que vai dar 12 mil reais. Só que não acabou por aí. Lembra que esse lucro é trimestral? Então, ainda tem o adicional de imposto de renda, tá? Ainda tem o adicional de 10%. Tudo bem? Como é que a gente faz aqui, ó? A gente pega 80 mil reais. Todo lucro que ultrapassa 20 mil no mês ou 60 mil no trimestre, a gente vai calcular mais 10% em cima. Quanto foi que ultrapassou 60 mil no trimestre? É simples. Lucro, 80 mil menos 60 mil, que dá 20 mil reais. Então, a gente pega esses 20 mil, tá? Vezes 10%, que dá 2 mil reais. O imposto de renda total aqui, ó, vai dar 12 mil mais 2 mil, que vai dar 14 mil reais. Então, o IRPJ total aqui, tá bom? Foi 14 mil reais. Ok, professor. E a CSLL? CSLL a gente faz aqui embaixo, CSLL, tá? Nesse caso aqui, ó, o faturamento foi 1 milhão. O lucro presumido para a CSLL foi 120 mil, tá? Então, a gente pega simplesmente 120 mil e simplesmente aplicamos o quê? A alíquota da CSLL direto. Não tem 15% mais 10%, porque não existe adicional, tá? Enfim, vai dar aqui 10.800. Eu já fiz esse cálculo diversas vezes, mas eu vou calcular porque eu não confio na minha cabeça. Porque eu sou contador. O contador, ele desconfia de tudo, tá bom? Então, aqui é um cálculo simples, um simples exemplo de como é o cálculo no lucro presumido. Agora, presta atenção. Isso aqui foi uma atividade de comércio. Mas existem empresas que têm 3 atividades. Então, nós temos que fazer todo um desmembramento de cálculo para poder conseguirmos achar o verdadeiro lucro presumido. Tudo bem? Então, a empresa do lucro presumido deverá gerar um documento para cada tributo, não podendo pagar todos os tributos juntos, como é possível no Simples Nacional. Tá? Sempre que eu falo de lucro presumido, eu mostro isso aqui, ó, a vantagem e a desvantagem. A grande vantagem do presumido é que se o lucro verdadeiro for maior do que o presumido, vamos imaginar que esse é o lucro verdadeiro, esse é o presumido. A empresa vai pagar imposto de renda sobre esse, o menor. Mas, se for uma empresa que tem muito consumo, ela não poderá tomar créditos de PIS e COFINS, e isso para mim é uma desvantagem. É óbvio que tem muito mais coisas a analisar, tá bom? Inclusive aqui dentro eu explico isso com muito mais profundidade no curso de contabilidade tributária, onde eu abordo aqui o lucro presumido, tá? Tudo isso aqui são aulas sobre o lucro presumido, tá? Tudo isso aqui são aulas sobre o presumido. Então vamos lá. Isso aqui eu já expliquei, tá? Vamos aqui falar de lucro real para a gente ir finalizando nossa aula. Para começar, o fisco chama esse regime tributário de lucro real. Só que o nome correto é lucro fiscal. Por que é lucro fiscal? Porque o lucro real é o lucro da contabilidade, tá? É o lucro da última linha da DRE da empresa. O lucro fiscal, ele é ajustado para pagar tributos. Como assim? Olha aqui, ó. No lucro real, os tributos ISS, ICMS, PIS e COFINS e IPI são pagos mensalmente, igual no lucro presumido. No caso do PIS e COFINS, existe a possibilidade de créditos no lucro real. Ou seja, a empresa comprou insumos para a sua produção de produtos e serviços, ela tem o direito de tomar créditos sobre aqueles insumos de PIS e COFINS. Então, quando ela compra, ela toma créditos. Quando ela vende, ela tem os débitos. E o que é que ela paga? Ela paga débitos
menos créditos. Ela paga só a diferença no PIS e na COFINS. Tudo bem? Isso aqui pode ser pago por mês. Normalmente é por mês. Mas o imposto de renda, eles são pagos ou mensal, ou trimestral, ou anual. Tudo bem? Inclusive são pagos mensal. Na verdade, eu não coloquei mensal aqui, porque nesse pagamento anual já contempla as antecipações mensais, tá bom? Vamos aqui continuando. No lucro real, que na verdade é fiscal, o imposto de renda e a contribuição social são pagos sobre o lucro da contabilidade, ajustado com as adições e exclusões permitidas pelo fisco, tá? No lucro real, existe a possibilidade dos créditos de PIS e COFINS, né, sobre a compra de insumos de produtos ou serviços para a produção de outros produtos ou serviços, e isso é muito bom para a empresa. Então, vamos aqui, ó, vamos aqui nessa questão das permissões pelo fisco. Vamos imaginar que a sua empresa ela teve 100 mil reais de lucro. Só que para ela ter aqueles 100 mil reais de lucro, ela teve uma multa de trânsito. E essa multa de trânsito reduziu o lucro. Por isso que o lucro ficou 100 mil. Na hora de pagar o imposto de renda, o fisco vai dizer o seguinte: olha, nós não aceitamos que essa multa de trânsito reduza o lucro para pagar imposto. Senão, além de cometer uma infração no trânsito, você ainda teria um benefício fiscal de redução de lucro. Então você vai ter que adicionar de volta aquela multa na base de cálculo do imposto. Então vamos aqui imaginar que a multa foi 5 mil e o lucro foi 100 mil, o lucro líquido. Essa multa de 5 mil ela será colocada de volta, adicionada na base de cálculo, e o lucro não será mais 100 mil, será 105 mil. E o imposto de renda será pago não sobre o lucro contábil, mas sobre o lucro que o fisco chama de real ou fiscal, que é o lucro correto que eu coloquei aqui, tá? Então, existem outras diferenças, obviamente, tá? Existem outras diferenças, muitas outras diferenças entre esses regimes tributários, e eu vou pedir, tá, que você entre aqui, que você faça a sua matrícula, é R$ 24,99 por mês, tá bom? Só aqui no meu canal no YouTube já tem tanto conteúdo, tá? Mas aqui também tem muita coisa que eu coloquei para você, tá? No curso de Direito Tributário, no curso de Planejamento Tributário, aqui no Lucro Real, também tem muito conteúdo para você. Não perca essa oportunidade de fazer sua matrícula pagando pouco, sem contrato, sem mensalidade. Mas eu vou pedir que você também curta, se inscreva no canal e envie este vídeo para os seus colegas. Abraço, bons estudos e fique de olho nas notificações porque eu sempre estou postando novos conteúdos. Abraço!